O Homem Bicentenário, de 1976, é um conto de ficção científica de um dos maiores escritores desse gênero, o russo-americano Isaac Asimov. No conto, a família Martin adquire um robô para fazer os serviços domésticos. Esse robô se chama Andrew e foi fabricado por uma companhia que exercia um certo monopólio no desenvolvimento de robôs. Andrew, como todos os robôs, tinha que observar as 3 leis da robótica que foram criadas por Isaac Asimov em sua obra. São elas: um robô não pode prejudicar um ser humano ou, por omissão, permitir que o ser humano sofra dano. Um robô tem de obedecer às ordens recebidas dos seres humanos, a menos que contradigam a primeira lei. Um robô tem de proteger sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda leis. Bom, então Andrew precisa viver levando em consideração essas regras. Por uma anomalia, o robô Andrew desenvolveu consciência, grande capacidade criativa e inteligência própria. Ele tinha um cérebro chamado positrônico, que é dotado de inteligência artificial. Andrew é capaz de desenvolver sentimentos afetuosos pelos seus donos, especialmente pela caçula da família, Amanda, que é também chamada de pequena senhorita ou de filhinha. Com uma capacidade criativa fora do normal, Andrew começa a produzir objetos de madeira e outros materiais com uma precisão incrível, e esses objetos são vendidos e parte do valor é repassado para ele pelo seu patrão, o Sr. Gerald Martin, um advogado poderoso que chega a abrir uma conta bancária para Andrew. Andrew adquire autonomia financeira e passa a gastar o seu dinheiro com seu próprio aperfeiçoamento. A companhia que fabricou Andrew, ao tomar conhecimento de que ele era um robô especial, queria recolhê-lo, mas seu patrão não aceitou devolvê-lo. Aliás, essa companhia, contrariada com as capacidades de Andrew, passa a fabricar robôs com uma vida limitada a 25 anos. Andrew junta muito dinheiro e desenvolve tanto sua consciência e capacidade de raciocínio que deseja comprar a sua liberdade. Mas seu patrão resiste a essa decisão. Então essa questão vai parar nos tribunais e nas discussões judiciais sobre sua liberdade, Andrew ouve de um promotor que só os seres humanos poderiam ser livres e ele retruca, Andrew retruca, dizendo que a liberdade deve ser concedida a quem tem vontade de ser livre. Aqui temos uma questão ético-filosófica bastante interessante. O conto de Asimov vai na direção de que a humanidade reside na capacidade de amar, sentir, criar e tomar decisões éticas, e não apenas no corpo biológico. A humanidade é um estado que pode ser construído, podendo ser entendida não como uma condição inata, apenas biológica, mas como um processo contínuo de escolhas, criatividade, sensibilidade e autoconsciência. Bom, Andrew ganha, enfim, a sua liberdade. Vai morar numa casa que tinha apenas uma oficina e uma biblioteca. Não tinha cozinha nem banheiro, porque ele não precisava. E ele passa a defender os direitos dos robôs, como, por exemplo, usar roupas. Andrew não para de evoluir, quer cada vez mais se parecer com o ser humano e chega a aprender a usar a mentira em seu favor. Mas Andrew era um robô ético que defendia a liberdade e outros direitos. Então dá para dizer que o uso da mentira era para o bem, era uma mentira justificável. Andrew troca peças metálicas e mecânicas de seu corpo por próteses orgânicas e sempre busca os tribunais para adquirir novos direitos. Essas contendas judiciais acontecem mais por conta da consciência de Andrew do que pelo fato de ele ter pertencido a uma família de advogados influentes. As batalhas jurídicas travadas por Andrew podem ser encaradas como uma metáfora para as lutas pelos direitos civis. As vontades do robô Andrew culminam com a transformação de seu cérebro mecânico em um estado que simula o cérebro humano.
Andrew quer ter inclusive o direito de envelhecer e morrer para poder ser considerado um ser humano. E ao completar 200 anos, depois de conviver com várias gerações da família Martin, ele começa a perder a consciência e se esforça para que seu último pensamento fosse a certeza de que ele tinha se tornado um homem. Quando eu li O Homem Bicentenário, me chamou a atenção a semelhança entre o robô Andrew e o centauro Chiron. Eu entendo que podemos fazer um paralelo entre os dois. Existem, para mim, semelhanças notáveis entre eles. Os dois navegam entre dois mundos, buscam a mortalidade e são exemplos de figuras sábias e benevolentes. Chiron é um centauro, metade homem e metade cavalo, mas diferentemente dos outros centauros, que são selvagens, ele é sábio, culto e civilizado, atuando como mestre de heróis. Andrew é um robô com consciência, criatividade e sentimentos, buscando ser reconhecido como humano. Ambos não se encaixam totalmente em nenhuma das categorias padrão de sua existência. O centauro Chiron era imortal, mas após ser ferido por uma flecha envenenada por Hércules, sofreu uma dor insuportável e eterna, desejando a morte para encontrar alívio. Andrew é funcionalmente imortal, pode ser reparado, consertado, mas percebe que para ser humano precisa morrer. Andrew então abre mão de sua imortalidade mecânica para envelhecer e morrer como um homem. Chiron é conhecido como o centauro ferido, que ensinou a arte da medicina, curando os outros, mas não a si mesmo. Andrew é um robô inteligente que cria arte, que se dedica à robobiologia e também salva vidas, mas sofre pela sua condição não humana. Ao contrário de seus semelhantes, centauros selvagens ou robôs domésticos simples, Chiron e Andrew são caracterizados pela inteligência, ética, empatia e um desejo de servir ou contribuir para a humanidade. Na mitologia, Chiron renuncia à sua imortalidade em troca da libertação de Prometeu. Na literatura, Andrew renuncia à sua existência eterna para ser reconhecido como humano, morrendo dignamente no final.